Irmãos, boa noite, graça e paz. Bem, vamos acalmar um pouco. Eu peço o pessoal também ali da galeria para nos auxiliar. Eu estou vendo que hoje tem um grupo maior ali na galeria, então nós vamos estar bem atentos àquilo que nós vamos estar compartilhando. Tá joia? Irmãos, só lembrando que semana passada foi distribuído os envelopes de missões, mas os irmãos podem continuar, ainda quem não recebeu, quiser fazer a sua oferta através do envelope de missões, pode conversar aí com alguém do ministério. Hoje eu não vi distribuir no envelope, mas eu percebi que semana passada ainda ficaram alguns envelopes, tá? Mas você pode fazer a sua oferta missionária também através do QR Code que está aí no banco à sua frente. Aí só você identificar 0,6 centavos no final da sua oferta missionária. Irmãos, antes de tudo, sejam todos bem-vindos, aqueles que também estão nos acompanhando através das redes sociais, aqueles que estão nos visitando. Hoje pela manhã, nós tivemos no estudo da nossa escola bíblica, que tem tido como tema adoração. Nós falamos no texto, no livro do profeta Isaías. Não fui eu que dei a aula, mas nós tivemos como tema o apelo ao adorador, a proclamação da palavra de Deus. Esse foi o apelo ou a mensagem, o estudo desta manhã. E a gente tem convidado os irmãos a estarem juntos estudando esse tema, estudando esta lição, nós podermos nos reunir, voltarmos a nos conectarmos com o ensino da palavra de Deus. E essa lição tem sido um tema excelente, um tema muito especial para os dias que nós estamos vivendo. Não que as outras lições tenham sido diferentes, mas a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós fomos chamados para adoração ao Senhor, adorarmos a Deus, vivermos uma vida conectada com Deus. E quando nós nos reunimos, porque o culto é um termo técnico, mas é utilizado para nós nos referirmos o que nós estamos fazendo. Mas, na verdade, esse é um momento de celebração, porque o culto ele não começa aqui. O culto ele é uma essência constante na vida do adorador, porque nós fomos chamados para adorarmos a Deus. Desde o dia que nós tivemos entendimento de que Deus é Deus, de que Deus é Senhor, desde o dia em que nós tivemos entendimento da verdade do Evangelho, da verdade de Cristo Jesus em nossas vidas, então nós nos tornamos um adorador. Quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana, ele nos fala que Deus busca, e a ideia de buscar é que Deus está indo ao encontro dos verdadeiros adoradores. Não é que Deus está procurando, mas Deus está indo ao encontro daqueles que verdadeiramente estão o adorando em espírito e em verdade. É por isso que o momento de celebração, o momento quando nós nos reunimos, é um momento único, é um momento de reverência, é um momento de temor a Deus. É um momento quando nós nos colocamos na presença do Senhor para experimentarmos da sua essência, experimentarmos do seu mover em nossos corações, experimentarmos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que culto, celebração, não pode ser feita de qualquer maneira. Há algumas conexões que estão lá desde o Velho Testamento. Quando olhamos lá para o livro de Êxodo, quando olhamos para o livro de Levítico, e aí você vê todo aquele ritual que é colocado ali por Deus, de purificação de roupas,
a maneira como o povo deveria se apresentar ao Senhor, a maneira como os sacrifícios eram apresentados a Deus. Tudo aquilo ali envolvia não somente uma preparação para o culto, mas também algo que o Senhor estaria recebendo como aroma suave. Isso fica lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento Jesus Cristo nos leva a prestarmos um culto muito mais excelente. Nós não prestamos sacrifício de animais, vidas, nós não prestamos esse tipo de sacrifício a Deus, porque a nossa vida, ela já está no altar, ela já está na presença de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, ele nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E é nessa conectividade que então nós entramos na presença do Senhor. E o nosso culto que prestamos a Deus é com o coração, é vida consagrada, é vida no altar, é vida nas mãos do Senhor. É por isso que a gente precisa entender algumas essências, algumas questões, algumas práticas, algumas liturgias que nós prestamos a Deus. É aquilo que nós nos relacionamos como culto ao Senhor. Nessa noite, irmãos, eu sei que às vezes o tempo não ajuda, a temperatura é muito frio, algumas questões emocionais, algumas questões pessoais, às vezes elas não ajudam, porque nós carregamos tantos problemas emocionais, pessoais, nós carregamos tanta coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós não conseguimos nos conectar com Deus da maneira como precisaríamos. Mas há momentos que a gente precisa dar uma parada, a gente precisa esquecer o tempo, nós precisamos esquecer as coisas lá de fora, precisamos esquecer este êxtase que a gente vive no dia a dia, é conectado constantemente com o celular, com a internet, estamos preocupados com a mensagem que chegou no WhatsApp, estamos preocupados com quem não está aqui, mas não é isso que Deus quer de nós. Às vezes estamos buscando um lugar lotado, às vezes estamos querendo um lugar onde exista muito barulho, muito cântico, muita gritaria, muita euforia, muito êxtase. Mas não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de nenhum de nós, porque é o nosso coração que adora. Eu posso estar no meio de uma multidão e eu estar ali sozinho, adorando a Deus. Mas eu posso também estar no meio de um lugar deserto e ainda assim eu vou estar adorando ao Senhor. Essa noite eu quero convidá-lo a se conectar com Deus de uma maneira diferente. Você consiga sair daqui hoje, lembrando que Deus está te convidando para algo muito maior do que talvez você esteja vivendo. Deus está te dando uma oportunidade para que realmente o seu coração possa se quebrantar na presença dEle. Você possa experimentar algo muito maior que talvez até então você não tenha experimentado. Há um texto lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus Cristo nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo nos chamando ali para a sua presença, para termos um momento junto com Ele, um momento na presença dEle. Semana passada nós falávamos do profeta Elias, nas suas crises, dos seus medos, dos seus temores, mas ainda assim, Elias precisou ter um encontro com Deus, e um encontro único. Enquanto Elias procurava o Senhor no vento, procurava no terremoto, procurava nos barulhos, procurava a sua volta, ele não conseguia encontrar. Mas Deus falou com Elias na brisa suave e mansa. Que o nosso coração, nessa noite, possa estar realmente dispostos a adorarmos a Deus.
a nos colocar na presença do Senhor, a permitir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, fale aos nossos corações. Nós vamos colocar em pé, e eu gostaria que você saísse do seu lugar, cumprimentasse alguém. Há muito tempo a gente não faz isso. Vamos colocar em pé, irmãos. Saia do seu lugar, cumprimente alguém, dê um abraço no seu irmão, dê um abraço numa pessoa que você conheça ou você não conheça, mas que a gente possa estar interagindo e desejando, aqueles que aqui estão conosco, que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Nós estamos aqui para adorarmos a Ele. Ele nos chama para adoração. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, hoje eu estarei ministrando a nossa última mensagem no tema da nossa campanha de missões estaduais, mas a campanha continua, conforme eu mencionei, ainda no mês de julho, pelo menos até o segundo domingo, o Ministério de Missões ainda vai estar compartilhando o trabalho missionário que nós temos feito através da nossa agência missionária no estado de Minas Gerais. Irmãos, na terça-feira, agora dia 25 de junho, aconteceu o culto de aniversário de 117 anos de organização da Junta de Missões Nacionais. No dia 22 foi as comemorações de 117 anos de organização da Convenção Batista Brasileira. O pastor Fred foi o pastor que pregou no culto de missões nacionais. O nome dele é Frederico Reis, pastor da Igreja Batista Memorial de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele disse a seguinte frase: Deus tem uma igreja para a sua missão. Ou seja, a obra missionária é missão de Deus, para salvar o homem que está morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas, pela graça e misericórdia, Deus, Ele separou a sua igreja para cumprir esta missão. E aí nós olhamos o livro de Mateus e as outras passagens bíblicas que nos falam sobre a grande comissão. Mas nesse propósito de Deus salvar o homem pecador, e o apóstolo Paulo diz que é propósito de Deus que todo homem seja salvo, vontade do Senhor, é a vontade, o desejo de Deus, que todo homem seja salvo. Porém, para que o homem alcance esta salvação, existe, então, algumas condições específicas, para que o homem ele possa experimentar esta salvação. E eu quero compartilhar com os irmãos Romanos capítulo 10. Eu quero trazer alguns aspectos desta passagem que nos fala sobre salvação. Eu vou, durante esse mês de julho, eu vou compartilhar algumas dessas passagens aqui do livro de Romanos com a igreja. Nós temos aí, creio, pelo menos mais 3 mensagens para compartilharmos com os irmãos. Nosso propósito é ensinar aos irmãos que vivem debaixo da missão de Deus, da vontade do Senhor, como nós podemos colocar isso de uma maneira prática na nossa caminhada. A igreja é um instrumento de Deus para o cumprimento da missão. E qual é a missão? A salvação do homem. Essa missão ela é algo assim
extraordinária. Ainda que às vezes a gente não consiga entender, a gente não consiga compreender, nós não consigamos olhar esta missão de uma maneira mais teológica, mas a Bíblia nos mostra que a missão, a salvação do homem é algo extraordinário dentro da palavra de Deus. Começa a se revelar em Gênesis 3:15 e vai até o cumprimento de toda esta missão. Eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos, a gente vai caminhar. Eu sei que nosso horário está avançado, nós vamos nos desconectar nessa noite, um pouquinho do relógio. Não vou passar das 10 horas nem das 9 horas, tá? Mas a gente vai andar um pouquinho devagar. Eu tive essa semana, uma semana bem atribulada, com muita tosse, uma crise asmática. Tem coisa que é psicológico, né? Lembrou, pronto. Mas vamos lá. A gente vai compartilhar um pouquinho. Eu quero, antes de tudo, mostrar aqui alguns textos aos irmãos, como a missão, como o propósito de Deus acontece em nossas vidas, como a salvação se dá. E por isso, durante esse mês de julho, a gente vai compartilhar aqui com a igreja alguns textos, baseado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas, conforme eu falava, a missão da salvação, o propósito de Deus é algo assim fantástico. Às vezes a gente não consegue entender, compreender o plano de salvação de Deus. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em aceitar algumas coisas que acontecem à nossa volta. O apóstolo Pedro nos fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12, o seguinte: olha o que Pedro nos fala, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Irmãos, eu não sei se vocês estão com retorno, parece que eu estou sem retorno aqui, mas tudo bem. Eu não sei se o som está baixo. Melhorou um pouquinho. Primeira Pedro, capítulo 1, de 10 a 12, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhe pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejavam contemplar. Olha o que Pedro está falando. Pedro está nos dizendo que os profetas, eles se debruçavam para compreender como se dava o plano de salvação, porque o Espírito Santo os induzia a pregar, a anunciar que Cristo viria para salvar o pecador. Por isso ele fala circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. E aí depois Pedro diz que os anjos, eles se debruçavam, coisas que os anjos desejavam contemplar. A palavra que aparece no texto bíblico é que os anjos estavam também espiando, querendo olhar para ver como era o plano da salvação.
como estaria acontecendo o plano da salvação. Mas o plano da salvação é especificamente obra de Deus, é missão do Pai, mas foi entregue unicamente à igreja. Nenhum anjo. Os anjos são mensageiros de Deus ao homem, mas eles não entregam a salvação, eles entregam a esperança, quando eles então anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. Mas compartilhar da salvação, do evangelho e da graça é missão nossa. E aí então a gente precisa ficar honrado com isso. Eu fui comissionado por Deus, conforme o irmão Paulo falou aqui, todos nós, preste atenção no que eu vou falar, todos nós que um dia aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, recebemos uma missão. É sem exceção. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor, como nosso Salvador, recebemos uma missão do Pai. A missão é dele, mas ele entregou a nós. Agora, eu aceitar ou não esta missão é outra história. Então, nós deveríamos ficar honrados. Fui convocado pelo Criador, pelo Senhor soberano, para entregar uma missão. Eu vou lá entregar as boas novas a alguém. Eu vou entregar uma preciosidade. Eu vou entregar uma boa notícia a alguém. Essa deveria ser a nossa honraria como igreja do Senhor. Por isso, antes de tudo, a nossa missão é levar a igreja a ser conhecida na cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo. E nós precisamos desenvolver, como servos do Senhor, uma visão missionária. Nós precisamos ter na nossa essência uma responsabilidade para com o pecador, aquele que caminha sem salvação, aquele que caminha sem esperança. A missão que Jesus nos entregou é salvar o pecador dos seus delitos e pecados. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele tem uma preocupação única. Paulo faz um tratado, e é considerado como o maior tratado teológico, e eu creio que não somente do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Paulo é o maior teólogo da Bíblia. O que é teólogo? Teólogo é uma pessoa que se debruça nas Escrituras para perceber, estudar e desenvolver as suas doutrinas. Isso aqui é um teólogo. Então não é qualquer um que fez seminário, fez seminário e fez bacharel em teologia que é teólogo, não. Hoje todo mundo vai para a internet e diz que é teólogo. Isso aí não é ser teólogo, não. Você precisa perceber, você precisa desenvolver, você precisa ensinar as doutrinas que estão na Bíblia, não é trazer coisa nova, não. E o apóstolo Paulo, ele, com as suas 13 cartas, ele nos trouxe toda uma bagagem, toda uma compreensão doutrinária de que muitos na sua época não haviam percebido. João, que escreve o Evangelho, a sua carta, ele vai escrever no ano 90. O apóstolo Paulo morreu por cerca do ano 65. E Pedro, mais ou menos na época do apóstolo Paulo que ele morreu. Alguns dizem que Pedro morreu no mesmo dia do apóstolo Paulo. Mas,
Seguindo então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, a carta aos Romanos, ele então se preocupou em levar não somente a igreja que estava em Roma, mas os cristãos daquela época a compreender as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Então esta carta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Nós temos os 4 evangelistas e Paulo, o 5º evangelista. Paulo, ao escrever esta carta, ele tinha como foco principal a salvação, não somente dos judeus, mas de todo o homem. O mundo, naquela época, ele era compreendido de uma maneira religiosa pelos judeus e não judeus, ou os pagãos. Ou você era judeu, ou você era pagão. Ambos, os dois grupos, eles estavam perdendo a vida, se perdendo nas questões de religiosidade. O mundo estava uma verdadeira Babilônia religiosa, não se compreendia o caminho que deveria seguir. Os judeus, achando que eram zelosos por Deus, perdidos, os pagãos, vivendo debaixo de toda a idolatria do Império Romano e do Império Grego, que havia deixado, a herança grega, e havia uma confusão religiosa. Negava-se a existência de Deus, do Deus Criador, o ateísmo, deísmo e tantas outras práticas eram vividas. Mas o judeu entendendo que eles eram o único que serviam a Deus. O mundo judeu, naquela época, na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, vivia no entendimento da obediência restrita à lei, a obediência restrita a Moisés, e ainda assim, com toda aquela prática, com toda a exigência de se guardar a lei, Paulo deixa muito claro que os judeus estavam perdidos. Eles estavam numa prática religiosa, tentando agradar a Deus, mas cada vez mais se afastavam da vontade do Senhor. Os judeus, como os gentios, precisavam da salvação. Por isso ele fala numa das suas linhas, nem grego, nem judeu. A mensagem do apóstolo Paulo é Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Deus, que veio para mudar a história da humanidade. Paulo apresenta, assim como João, Cristo, o reconciliador entre Deus e os homens. João apresentou na sua carta, o apóstolo Paulo nos mostra que Jesus Cristo é aquele que reconcilia o homem com Deus, porque todos estavam mortos em seus delitos e seus pecados, estavam destituídos da glória de Deus. E aí você tem o capítulo 5, capítulo 8, eu devo pregar no próximo domingo. Mas eu hoje, como nós estamos fechando missões, eu separei o capítulo 10, justamente para a gente trabalhar aqui esse tema de missões. Eu vou fazer uma passagem rápida pelo tema, pelo ponto aqui do capítulo 10, por isso eu vou voltar para a gente compartilhar um pouco mais sobre essas experiências. São 3 capítulos, que a gente precisa estar muito atento, perceber muito bem esses capítulos e praticarmos em nossas vidas. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e a gente pode até estender ao capítulo 11, mas esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, eles são essenciais na vida de qualquer cristão. Romanos 10 é uma continuidade do que o apóstolo Paulo vem explicando em sua carta. Nesse capítulo, então, o ponto maior é a experiência da fé, que ela deve estar conectada com a nossa confissão a Jesus Cristo como nosso Senhor. Paulo nos ensina que a salvação,
ela é uma experiência de fé real, genuína. Não é só da boca para fora. Não é só eu sou cristão. Eu preciso viver aquilo que eu estou declarando. É isso que Paulo está nos ensinando. No capítulo 8, ele nos fala sobre a preciosidade da salvação. No capítulo 9, ele nos mostra que o nosso estado, comparando ao estado dos judeus passado, eles estavam numa situação uma situação deplorável diante de Deus, pois eram extremamente zelosos, mas viviam longe da prática ou da vontade de Deus. Deus revelou aos judeus seu propósito quanto à eleição, mas ainda assim os judeus não experimentaram nem viveram esta eleição. O capítulo 10, então, nos mostra que apesar de tudo, Deus olha para a incredulidade do homem, mas ainda dá uma oportunidade de salvação. Muitas das vezes nós estamos tentando conectar aí através das religiosidades, ou alguns teólogos acabam fazendo isso, entendendo que Deus tem um plano especial para os judeus. Olhando aí à luz do capítulo 9, que aquele é o povo, é o Israel de Deus, e aí haverá o dia que Deus vai salvar os judeus. A salvação é de uma única forma, não tem meio termo. Tem outra forma para que o homem seja salvo, conforme nós falamos recente aqui no Evangelho, no livro de Atos. Somente através de Cristo Jesus o homem pode ser salvo. Não tem outro jeito. Não há nenhum outro nome debaixo da terra a qual o homem possa ser salvo. Vou fazer aqui dar o primeiro passo, para a gente poder ganhar tempo. Eu não vou fazer a leitura toda. Nós estamos em Romanos capítulo 10, nós vamos do versículo 1 ao versículo 21, então eu não vou fazer a leitura toda, eu vou andando um pouquinho aqui, Então os irmãos vão comigo devagar, eu não estou preocupado com o horário, mas também não vou me extrapolar aqui com os irmãos, então se eu não conseguir chegar até o 21, que é muito provável eu não consiga, então a gente fica para a próxima ocasião. Mas essa introdução aqui para mim era importante. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso papel como igreja é interceder pelos não salvos, por aqueles que caminham uma vida sem Deus. Versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Paulo estava falando de quem? É o capítulo 9. Paulo estava falando dos judeus. Por que dos judeus? Porque os judeus eram os escolhidos de Deus. É óbvio que Paulo está conectando aqui nesse capítulo 10 a história do povo de Israel, aos patriarcas. Paulo estava olhando para aquilo que era propósito de Deus na vinda de Jesus Cristo. Veio para os seus e os seus não receberam. É isso que Paulo está fazendo. E Paulo está mostrando, assim como ele fala em Filipenses, assim como ele fala em Colossenses, em Tessalonicenses, que o nosso papel é rogar ao Pai, rogar a Deus por aqueles que não encontraram uma vida com Deus, aqueles que não experimentaram a graça da salvação. Essa não é uma oração arrogante, achando que nós estamos salvos e eles não estão salvos. Não. Assim como o apóstolo Paulo nos fala lá no livro de Gálatas, que nós, que somos espirituais, precisamos ir
ao encontro daquele que é mais fraco na fé. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está nos falando, olha, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que um dia experimentaram a graça da salvação, que confessaram a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que têm experimentado uma caminhada, uma vida na presença de Deus, precisa orar por aqueles que ainda não têm a mesma graça da salvação, precisa interceder, precisa cuidar, precisa ensinar, precisa compartilhar do Evangelho. Há quantas pessoas que estão à nossa volta, estão completamente perdidas espiritualmente. Nós não estamos dizendo que nós temos uma salvação absoluta, não. Nós cremos na palavra de Deus como verdade. Nós cremos num Deus criador dos céus e da terra. O que Paulo está fazendo na sua carta aos Romanos é mostrar que esta verdade, a verdade da salvação, da graça de Deus, é algo precioso que nós temos e nós podemos compartilhar, mas nós também precisamos orar por aqueles que ainda não experimentaram desta graça do amor de Deus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus é em favor deles, é para que sejam salvos. É por isso que nós dobramos o nosso joelho, é por isso que nós clamamos ao Senhor, por isso que nós precisamos orar, interceder, é pela nossa casa, é pela nossa família, é pelos nossos irmãos, é pelos nossos amigos, é pelos nossos vizinhos, conforme eu falei. O papel da igreja, a missão da igreja é levar o Evangelho na sua cidade, é levar o Evangelho no estado de Minas Gerais, é levar o Evangelho no Brasil, é levar o Evangelho no mundo. É por isso que nós falamos tanto de missões. Essa semana eu compartilhei algumas mensagens do início do nosso trabalho no Brasil. E estava compartilhando 1870, 1871, quando chegaram os primeiros missionários americanos no Brasil, com o propósito, inicialmente, de estabelecer uma comunidade cristã. E aí em 1880, 81, então começa uma visão evangelística, missionária, de estabelecer agora um povo para o Senhor. E nós, olhando a história dos batistas no Brasil, a gente vê que os primeiros missionários que aqui vieram, eles também tinham um coração, não somente de estabelecer uma comunidade fechada, mas levar o povo que aqui morava, que aqui vivia, a conhecer o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. São mais de 150 anos com batistas aqui no Brasil, falando do amor de Deus, fazendo um trabalho missionário. E a gente precisa continuar. Nós não podemos nos perder na nossa visão. E aí, a segunda parte do nosso texto, então, Paulo nos mostra como o povo tem vivido uma religiosidade sem salvação. Olha os versículos 2 ao versículo 4. Porque dou testemunho a favor deles, de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
O apóstolo Paulo declara o seu testemunho pela religiosidade vazia dos judeus. O próprio apóstolo Paulo foi um judeu zeloso, ele foi um fariseu, ele mesmo viveu isso aqui na essência. Ele está dizendo: olha, o meu testemunho é que eles têm zelo por Deus, eles são cuidadosos da lei, eles são os guardiões da lei, até se sobrepõe muito mais em guardar a lei. Agora ele diz: não com entendimento, desconhecendo a justiça é o que? O amor de Deus, a graça de Deus, a maneira como Deus realiza o seu plano. E aí eles procuram estabelecer a sua própria justiça, as suas próprias regras. Não se sujeitam à vontade que vem de Deus. Isso você pode olhar, Mateus capítulo 5, o que Jesus Cristo está falando lá? O sermão da montanha. Quando Jesus Cristo então começa a mostrar que as coisas de Deus é muito mais além daquilo que a gente compreende. E hoje nós podemos olhar para o legalismo que vive à nossa volta. Um monte de exigências religiosas para que você possa alcançar a graça de Deus. Quantas são as religiões, as práticas religiosas que fazem com que as pessoas carreguem um fardo espiritual. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer do seu povo. É por isso que, às vezes, quando se fala de igreja, se torna algo tão pesado para as pessoas, porque eles não conseguem suportar. Eu citei aqui Mateus capítulo 11, versículo 31, quando então Jesus Cristo fala: vinde a mim vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. A forma simples do Evangelho, o Evangelho da graça, de servir ao Senhor, essa forma simples o homem não quer. Mas quando impõe sobre ele um monte de práticas, um monte de pesos religiosos, aí ele quer buscar, ele quer se agradar. Porque às vezes, irmãos, parece que nós queremos seguir um Deus somente debaixo do chicote. Se for debaixo da chibata, aí funciona. Se for cheio de obrigações, aí o negócio funciona. Parece que o ser humano ele só funciona se o negócio pesar no couro dele. Porque se for simplesmente: meu amor, meu filho, vai fazer isso, papai, aí ele não vai. Agora, se o pai pega, tira o chinelo, aí ele vai. O Evangelho da graça é o Evangelho do amor. Vinde a mim, entrega o seu coração, é de maneira simples. Faça renúncia, não é sacrifício não. Fazer renúncia do pecado não é sacrifício, é por amor a Deus. É porque Cristo morreu pelos meus pecados. Renunciar aquilo que contraria a vontade de Deus é simplesmente eu perceber o quanto é bom eu estar na presença do Senhor, sem eu ter que sofrer, sem eu ter que carregar uma cruz pesada. Ainda que Jesus Cristo nos fale que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, é porque existem algumas renúncias que o homem precisa aprender a fazer. E aí então, o texto nos mostra a necessidade de entendermos como age a justiça de Deus sobre nós. E aí o versículo 5 ao versículo 8. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei.
Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Isso aqui é o evangelho simples. É o evangelho puro e simples, como diz Carl Lewis. Puro e simples. O que Paulo estava falando, olha, os judeus, nossos pais, os nossos antepassados, eles viviam pela lei. E eles tinham que cumprir a lei. E se eles não cumprissem a lei, eles não experimentariam a salvação. Aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Não era meio termo. Era por isso que os judeus viviam naquele ciclo vicioso. Porque eles cumpriam, daqui a pouco caíam. Cumpriam, daqui a pouco caíam. E aí, ele então está nos mostrando, olha, a justiça, a maneira como Deus faz as coisas, o realizar de Deus, a ação da vontade de Deus, se procede de maneira diferente. É pela fé. O Velho Testamento já nos mostra que o justo viverá pela fé. Esse livro aqui, essa passagem aqui, é a passagem que fez com que Martim Lutero acordasse das religiosidades vãs da sua época e entendesse a salvação pela graça de Deus. Então, não pergunte no seu coração quem subirá ao céu. Ou seja, quem entrará no céu? Alguém é capaz de entrar no céu? Alguém é capaz de ser salvo? São essas coisas que devem estar no nosso coração. Que deve estar no nosso coração. É a nossa confissão, é o nosso reconhecimento de que Deus é o Senhor. E só para a gente poder ganhar um tempinho, ele nos fala que a salvação é revelada através da fé. E eu vou chegar até aqui no versículo 13. Quero compartilhar, é rápido, vou deixar aqui nosso último ponto, e depois a gente vai, pela graça e misericórdia de Deus, essa semana a gente retorna aí nesse último ponto. Mas eu não quero deixar de encerrar esta noite sem compartilhar aqui essa passagem com os irmãos. A salvação é revelada através da fé. Se com a tua boca, versículo 9, você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto tem dois aspectos aqui que a gente precisa perceber. Primeiro, necessidade de confessar. Isso chama-se, aquilo que nós declaramos, profissão de fé. E o segundo é crer com o coração. A confissão é um ato público. Então a gente confessa, a gente fala, alguém te pergunta, qual é a sua religião? Aí você vai lá e diz, eu sou cristão. Então você professou publicamente que é um cristão, independente da sua denominação ou da religião que está por trás da sua fé. Essa é a nossa
pública profissão de fé, coisas que não acontecia na época do apóstolo Paulo. Naquela época não havia esse monte de denominações religiosas, ou esse monte de igrejas. Então a pessoa era gentio ou ele era cristão. Mas precisamos entender que dizer que é cristão, apenas falar, não significa dizer que você realmente é um discípulo de Jesus. Olha o que eu estou falando, hein? Preste atenção. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. A confissão a Jesus Cristo é um ato público de fé. Aquilo que nós, como batistas, falamos profissão de fé, declarando que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós não devemos apenas dizer que conhecemos a Jesus, ou dizer apenas que é um cristão sem viver a verdadeira vida cristã. Crer com o coração significa significa viver a vida cristã de forma real e verdadeira. Crer com o coração significa viver a vida cristã de forma real e verdadeira. Quando Jesus Cristo nos fala, João 4, desde que eu já citei hoje, 24, Deus busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Não dá para simplesmente eu chegar, alguém me perguntar: você já aceitou Jesus? Já. Você é cristão? Sou. Mas como você vive a vida cristã? A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 28 que nós precisamos viver a vida cristã, ensinar a vida cristã a outros, para que eles possam viver tudo o que Jesus Cristo tem nos ensinado. Isso é um processo na nossa vida. É um processo, e às vezes é um processo doloroso, porque eu posso falar da boca, mas não viver no coração a vida cristã. E quando então Paulo nos diz que todo aquele que nele crer, ele não será envergonhado. Depois ele vai: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Paulo está nos mostrando é que nós precisamos crer, confessar, versículo 9, confessar Jesus Cristo. E quando eu confesso, eu estou declarando que eu creio, tá? Mas eu preciso colocar no coração. E quando a minha confissão está no coração, é porque eu estou praticando. Sabe quando a esposa, maridos, preste atenção no que eu vou falar. Sabe quando a esposa diz assim: eu quero ver o seu amor? É porque você simplesmente: não, meu amor, eu te amo, mas você não vive. E a esposa vai lá e te cobra: não, eu quero ver o seu amor. Como é que você vai ver o meu amor? Com ações, atitudes práticas, verdadeiramente demonstrando para ela que a ama, no dia a dia, na caminhada. Não é somente da boca para fora. E a vida religiosa tem sido desse jeito. De muitos, não é poucos não. Diz que ama Jesus, diz que crê em Jesus Cristo, é da boca para fora, mas não se crê no coração, porque não há arrependimento, não há mudança de vida, não há vida quebrantada, não há vida de contrição, não há vida de oração, não há vida na presença de Deus. E Deus tem nos convidado para muito mais do que isso. Deus tem nos convidado
a fazermos uma caminhada muito maior. A fé interior, a confissão pública, elas andam juntas. São uma essência do caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. A fé, ela não é algo superficial. Ela precisa ser explícita na prática, no dia a dia. Quando não é, ela se torna uma mentira, ela se torna falsa. Por que Paulo falou isso? O problema daquela época é que a igreja estava prestes a ser perseguida. A igreja estaria enfrentando uma grande perseguição anos futuros, quando então muitos dos apóstolos seriam martirizados. Muitos cristãos seriam jogados na arena para serem devorados por leões. E eles então teriam que sustentar a sua fé em Jesus Cristo. Leiam o livro ou a carta aos Hebreus. Quando então a carta aos Hebreus diz que eles ainda não pagaram com sangue pelo pecado, ou pelo testemunho da vida com Cristo. Sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, já havia morrido Estevão, já havia morrido Tiago e muitos outros foram mortos para que não negassem, ou mortos com o intuito de que eles negassem a Cristo Jesus, ou que eles fossem exemplos para que outros pudessem então negar a Cristo. Mas eles ficaram firmes na sua fé e não negaram a Cristo Jesus. Pagaram com preço de sangue pela salvação. A vida cristã é muito mais do que isso, que nós precisamos entender. E é por isso que nos versículos 14 ao versículo 21, o texto então nos exorta a cumprirmos a nossa missão, anunciarmos o Evangelho, anunciarmos aquilo que é propósito de Deus sobre as nossas vidas, a entendermos que estamos debaixo de uma missão, debaixo do chamado, debaixo da vontade de Deus. A missão pertence ao Senhor, mas Ele nos deu para anunciarmos, para pregarmos. E aí então, eu não vou pregar essa parte, mas o texto nos diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão lindos são a vida daqueles que saem proclamando as boas novas do Senhor. E é para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos enviados, para anunciar a salvação através de Cristo Jesus. E eu quero concluir te deixando apenas uma frase de John Stott, que nos diz o seguinte: Cristo envia seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. John Stott: Cristo envia os seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Você possa não somente confessar a Cristo como seu Senhor,
mas viver através de uma vida missionária, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Vamos colocar em pé. Quero agradecer aos irmãos por esta noite, cada um que esteve conosco. Que Deus o abençoe, e que a graça e o amor de Deus seja sobre a sua vida. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor, por mais esta noite, pelo trabalho missionário desta igreja, Senhor, aqui nesta cidade. Eu agradeço, ó Pai, pelo poder da Tua graça, a autoridade do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E clamo, Senhor, que Tu continue a falar ao coração do Teu povo, a ministrar, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua autoridade, para que a Tua igreja, Senhor, possa desfrutar do poder do Teu Espírito Santo. Que as vidas, ó Pai, que têm ouvido a Tua palavra, eles possam, Senhor, não somente professar, ó Pai, mas viver a vida cristã, conforme a Tua boa e perfeita vontade. Abençoe a Tua igreja aqui nesta cidade, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos Teus servos. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos dado, ó Pai. E que esta palavra testifique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por mais este culto. Obrigado por esta noite. Abençoe, ó Pai, esta semana, quando a Tua igreja estará se reunindo, ó Pai, uma semana intensa de oração. Que não seja somente, ó Pai, esses 90 minutos, a nossa vida de oração, mas seja, ó Pai, uma constante oração na Tua presença, orando por aqueles que ainda não experimentaram da Tua graça, do Teu poder. Continua, ó Pai, a falar conosco, a falar da Tua igreja. Abençoe, ó Pai, os Teus servos, os trabalhos, ó Pai, todas as nossas atividades no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.